Bom dia, hoje é 6 de junho, segunda-feira, começando a semana para mais um estudo do nosso contrato futuro de milho da B3. Ontem não, semana passada a gente teve uma semana de forte queda, né, aqui no gráfico semanal do contrato CCMU, vencimento de setembro. A gente observou uma forte queda, né, em torno de 6, 7 pontos de baixa, resultado de principalmente um acompanhamento do movimento externo lá na Bolsa de Chicago, que também caiu bastante, e principalmente uma questão interna nossa, que é a questão do milho safrinha já chegando no mercado, né? Então, esses dois fatores aí foram os drives principais que empurraram o preço, e na sexta-feira a gente percebeu já uma dificuldade para a continuidade desse movimento, né? A gente percebe aqui no gráfico semanal um movimento aqui. A gente pode pegar aqui uma linha de tendência e perceber aqui que a gente está chegando numa linha de base aqui, que pode ser também um indicativo de uma dificuldade maior de continuar esse movimento de queda, né? Mas ainda é um pouco cedo para fazer essa análise aqui no gráfico semanal. No diário, a gente tem uma precisão maior aqui para ver o que aconteceu nos últimos dias, né? O que a gente percebe aqui? O movimento veio de uma queda forte que começou lá nos R$ 100, né? Teve uma primeira perna, né? Olha só, vou colocar aqui uma anotação que fica mais fácil, né? Ele fez uma primeira perna aqui, né? E aí depois ele fez uma espécie de uma correção, né? E depois ele fez uma segunda perna, né? Com quase a mesma extensão, né? Então esses dois movimentos aqui de queda, nos últimos 2 dias, representaram um pouquinho de cansaço desse movimento, né? Ó, a gente vê aqui a questão do volume caindo, né, na quinta e na sexta-feira. A gente percebeu lá na quinta-feira um movimento pelo fluxo, a gente identificou uma defesa dos compradores que foi frustrada, né? E a gente até fez aqui algumas entradas um pouco de risco que não valeram a pena, né? O que deu um pouquinho de prejuízo para a gente na semana passada. E hoje, então, a gente está num movimento de indecisão, né? Então, a gente tem drives altistas e baixistas ao mesmo tempo, né? Então, a gente continua, por exemplo, com fundamentos de baixa, que é a chegada da safrinha, que já no Mato Grosso já está bem adiantado, e tem uma previsão aqui de alta e pode pressionar os preços aqui, uma continuidade desse movimento de queda. Entretanto, a gente tem também alguns pontos aqui, principalmente no Mato Grosso e em Goiás, também reclamando da baixa eficiência por causa da seca, que pode ter dado uma quantidade de milho por hectare bem baixo da média. Tem a questão também das pragas que estão prejudicando também essa eficiência na colheita do milho, e a questão dos custos, que podem reduzir essa intensidade de baixa. Mas ainda a gente tem um indicativo ainda que pode baixar mais um pouco esse preço, né? Se a gente colocar alguns pontos aqui que a gente estava analisando, vou colocar aqui no gráfico de 60 minutos para ficar mais fácil. A gente observou que, vou apagar esse ponto aqui, a gente observou que no contrato setembro, nós tivemos na semana passada, ao longo da semana passada, uma forte tentativa de defesa aqui na região do contrato, da região do 90, né, que a gente identificou que eles já tentaram até, aqui, principalmente no dia 2 aqui, eles tentaram defender esse ponto, mas acabou sendo frustrado. Por outro lado, também, os vendedores perderam um pouquinho da força, né? Então, a gente teve movimentos fracos, né, nos últimos dias, em relação a ambos os lados, né? Então, isso pode ser um indicativo de cansaço do movimento ou pode ser um sentido de esperando uma acumulação para fazer uma nova baixa, né? Quais são os pontos principais aqui
nós temos que ficar de olho aqui no contrato U. A gente tem que ficar atento com o 90, né, que foi o principal ponto da semana passada, né, onde teve defesas de compradores que foram frustradas. Então, chegando nesse preço aqui, os compradores podem empurrar de novo para cima, buscando lá a região do 93. A gente tem um ponto de resistência aqui não muito interessante, que é aqui na região, né, fica mais fácil de ver no diário. Deixa eu aumentar aqui. Que é aqui na região do 88,5, né? Mas principalmente o principal ponto do gráfico, né, é a região do 85, né? Então a região do 85 é o principal ponto. Então os compradores, se tiverem muita força, eles podem ainda ganhar aqui em torno de 4, 5 pontos e levar para essa região aqui que é o nosso suporte principal. Os vendedores então têm que passar do 90 para conseguir levar até o 93, né? Então a gente tem essa situação no gráfico N. A gente tem a posição aqui do 85 também, que é uma região de suporte interessante. Deixa eu colocar aqui no diário aqui. É uma região de suporte interessante aqui. Eu não sei o que aconteceu aqui, que era para estar 86,50 aqui também, que é o ponto de maior importância da semana passada. No gráfico N foi 86,50, né? Então a gente percebe também novamente, quinta e sexta-feira, uma queda de volume, né? Então isso aqui é indicativo igual aconteceu no contrato setembro, de indecisão, para ver se realmente os vendedores vão colocar para baixo ou se eles estão perdendo interesse e vão perder força nesse movimento. E aqui a gente está bem próximo do suporte principal do contrato, né? Que é justamente o 85, 85,5 e 85, né? E já está bem próximo do mercado à vista também. Então, aqui no contrato N, a gente percebe uma possível dificuldade maior dos preços descerem. Mas, também, se conseguir romper com força, né, a gente tem pontos só bem mais embaixo, né? Então, é um momento de ficar de olho nesse ponto aqui, que vai chegar em torno do 85, né, que é um ponto muito forte para a gente. O ponto de maior fluxo financeiro do contrato é o ponto de 86. Então, a gente está chegando aqui em regiões que vão oferecer muita dificuldade para os vendedores conseguirem romper essa faixa aqui. E, por outro lado, os compradores têm que colocar alguma posição para recuperar esse preço, né? Que vai ter que ser contra a tendência, né? Esse que é o problema. A gente está indo numa tendência muito forte de baixa, né? E isso pode ter uma pressão ainda vendedora que pode persistir nos próximos dias. Apesar de que a gente ainda tem drives que estão sendo relacionados, principalmente hoje, que pode ser um pouco autista, né? O que provocou, por exemplo, uma abertura de pregão muito estranha no contrato N, né? Que ele, nos últimos segundos, na abertura do pregão, ele abriu lá no 87,5 e caiu quase praticamente um ponto em alguns, acho que menos de um minuto, e agora está se recuperando, né? Essa abertura aqui foi muito estranha, fora do padrão, né? Pode ver que o contrato não abriu dessa forma, né? Ele abriu com gap de alta, mas pouca coisa, né? E agora ainda está em alta, mas o contrato N ele teve uma abertura bem estranha, né? Então alguém poderia ter aproveitado fazendo uma venda aqui scalp para aproveitar essa queda aqui, mas eu acho muito arriscado, né? O que provocou também essa abertura em alta, e principalmente em gap, foi o mercado externo, né? Onde a gente teve notícias de que, apesar de ter iniciado acordos de corredores para passagem de grãos lá da Ucrânia, a Rússia voltou a atacar pontos estratégicos do fluxo dos portos, e que já
pode ter pressionado de novo os preços aqui para novas altas, né? A gente vê que o trigo abriu com 4% de alta, tanto o milho e a soja também abriram com gap de alta. Então, isso também provocou a nossa abertura aqui altista, com um pequeno gap de alta também. Entretanto, a gente está percebendo que nesse momento os preços estão recuando de todos os grãos, até mesmo do petróleo. Então, a gente está um ponto de decisão. A gente não sabe se realmente essa notícia foi só um ponto esporádico que vai não vai mudar o fundamento dos preços, ou se realmente a gente vai ter novamente um problema com essa passagem dos grãos e pode levar o milho, por exemplo, a buscar de novo lá a região dos $8 o bushel, né? A gente fica na dúvida aqui se essa notícia é realmente tão importante. Aparentemente não é tão importante porque os preços voltaram a recuar, né, de todas as commodities. Então isso também pode ter uma influência no nosso contrato aqui, o que fez com que eu, por exemplo, não fizesse nenhum movimento agora, né? Então, visto que semana passada a gente arriscou alguns movimentos e não tivemos sucesso, alguns movimentos bem precipitados, né, bem arriscados. Então, hoje, essa semana aqui, como a gente fechou a semana passada no negativo, essa semana a gente vai ter muita cautela, né, vamos esperar uma confirmação de movimento para fazer novas entradas, mesmo que se perca grande parte do movimento inicial, mas vamos evitar aqui agora se precipitar para não tomar outro stop, né, à toa. Que indicativos mais a gente tem aqui para a gente observar? Contratos abertos aqui. Sexta-feira diminuiu o número de contratos abertos, né? Então é um novo indicativo que está tendo um cansaço desses vendedores, né? Ou o pessoal já está realizando já o lucro. O volume que foi muito estranho, porque o volume N, o contrato N foi abaixo de 100 milhões. E já o contrato X, né, que é o vencimento posterior a setembro, né, acho que é dezembro, outubro, já passou dos 110 milhões. Então, a gente vai começar a ficar de olho também de vez em quando no contrato X, né, porque o volume dele já vai começar a ficar interessante, né? O vencimento é novembro, né? Você vê como o N é fraco, né? Então, apesar de ser o vencimento mais próximo, o volume dele é pior do que o volume do X, né? Outra observação aqui interessante é o mercado à vista, né? Então, aqui no índice Exal, que a gente chegamos a R$85, então a gente vem de uma queda constante, né? E vem de uma queda desde, deixa eu colocar aqui 60 dias, né? A gente vem uma queda desde do mês passado, contínua de queda, né? Então, o mercado que já à vista que já passou dos R$100 agora, ele já está na região do 85. Então, é uma perspectiva bem baixista para a gente. Então, a gente está percebendo que a entrada da safrinha está fazendo uma pressão mesmo nos produtores. Não sei se eles vão conseguir aguentar e segurar esse preço, né? Ou se eles vão aceitar essa pressão e derrubar de vez esses preços aqui, né? Ademais, as notícias aqui que a gente tem estão mais vinculadas ao mercado externo, né? A gente está acompanhando o que está acontecendo no mercado externo e essa FIM, como a gente discutiu. E basicamente a única coisinha que a gente tem a mais tem a questão climática, que a gente tem uma previsão agora para a semana que vem de geada na região oeste do Paraná, e o Paraná principalmente, né? Mas oeste que pode afetar um pouquinho mais o milho, mas ainda não é confirmado que as regiões de produção que agora estão na região da colheita do milho vão ser afetadas, né? Talvez agora para quarta-feira a gente tenha uma confirmação maior, se realmente aparecer uma pressão muito forte que vai afetar a colheita, isso vai fazer preço, né?
Então, talvez até quarta-feira a gente tenha uma resposta em relação a isso. E também em relação ao plantio dos Estados Unidos, né? Que pode ter algum atraso, mas ainda nada muito significante, né? Então, eles vão esperar ainda aguardar as novas atualizações de como que foi o plantio para ver se isso também vai fazer algum preço. Bom, então agora a gente vai aguardar aqui, né? No contrato M, a gente fica atento aqui se ele rompe essa região do 86,5, né? Rompendo aqui para baixo, ele vai buscar essa região do 86. Então aqui a gente está numa região bem enroscada, ou seja, para entrar vendido aqui é complicado, porque a gente vai ter várias barreiras aqui que vai dificultar esse movimento para baixo, mas o movimento é fortemente baixista, né? Então fica complicado a gente entrar numa compra nesse momento aqui, né? Então, talvez, se o preço vier buscar aqui essa região entre 36,5 e 36, e enroscar aqui, a gente vai perceber aumento de volume, fluxo comprador, a gente talvez entre numa compra, né? Mas a gente já tentou fazer isso semana passada e não deu certo, né? Agora, para entrar numa venda aqui, fica um pouco complicado entrar nesse momento, né? Porque se tivesse feito um pullback lá no 88,5 para depois voltar, seria mais tranquilo. Então, que agora o risco é muito grande, né? Então, vamos esperar um pouquinho, talvez depois das 10h30, 11 horas, para ver se a gente percebe alguma direção melhor. No contrato U, a gente tem aqui esse ó, que agora virou essa resistência aqui, dos 90, né? Que é o ponto de defesa dos compradores que foi frustrada na semana passada. Principalmente nesse quinto aqui, a gente observou isso aqui, né? Lá no dia 2, na abertura do pregão. E, por outro lado, a gente tem aqui no contrato U um espaço maior para descer, né? Então, se for para entrar vendido, eu acho que é mais viável entrar no contrato U, né? Que tem até 85 para correr, então já tem alguns pontinhos aí que vale mais a pena o risco, né? Então, vamos esperar aqui. Se realmente os compradores não conseguirem romper e manter o preço acima dos 90, a gente pode querer uma venda aqui, né? Agora, se enroscar aqui na região do 88, a gente perceber um fluxo comprador, a gente provavelmente pode entrar numa compra, mas uma compra agora vai ser mais difícil, né? Como a gente já errou na semana passada essas compras, a gente vai procurar aqui tomar muito cuidado aqui para tentar novamente essa posição. Em relação ao dólar, para finalizar, então o dólar abriu em gap de baixa hoje, mas já está se recuperando, né? Então também não é um fator que provavelmente não é o drive, provavelmente vai fazer muito preço, né? Na semana passada também uma coisa que a gente acabou esquecendo e que também provocou um stop à toa, né? Que eu devia ter esperado, é que logo no horário mais ou menos das 9, 9h30, teve muita volatilidade nessa região aqui, justamente porque teve o payroll, né? Então o payroll foi baixista, então eu acabei saindo da posição aqui de forma precipitada, porque eu devia ter entrado depois do payroll. Acabei fazendo uma compra aqui umas 9h10, 9h20. Então é importante também estar de olho na agenda para ver se tem algum movimento macro que pode afetar os preços de forma geral, né? Bom, então hoje ficar atento aqui com esses pontos que a gente passou e vamos tomar um pouco de cuidado agora. Então, até mais.